Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início a mais um programa Direito é Direito. E você é o nosso convidado especial, como eu sempre digo. Hoje nós temos um programa muito especial. Vamos falar sobre um tema muito delicado, que é o trânsito de Manaus. Tenho certeza que, assim como eu, todos os dias nós temos aquele desafio de pegar um trânsito ali na Djalma, na Constantino. Então, trouxemos aqui um convidado muito especial, o vice-presidente do IMU, que tem muito a acrescentar para conosco. Nós vamos aqui destrinchar, dialogar, tirar dúvidas de vocês sobre o nosso trânsito de Manaus. Eu tenho certeza que é um tema que vocês têm muita curiosidade, não é? Então, quero dar boas-vindas ao vice-presidente do MMU, Leda Júnior. Leda Júnior, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão muito felizes por você estar aqui conosco. Nada, nós agradecemos a oportunidade de poder estar aqui falando para a população de Manaus, essa cidade a qual eu sou agente de trânsito há quase 20 anos e que tem me dado muito orgulho. São muitos desafios que nós temos enfrentado dia a dia, no nosso dia a dia, mas eu tenho certeza que com a ajuda da população, a consciência de todos, nós podemos melhorar cada vez mais e assim fazer de Manaus um trânsito mais humano, mais civilizado e com mais segurança para todos. Ou seja, são 20 anos aí trabalhando, conhecendo esse trânsito de Manaus, tem muito a acrescentar hoje aqui no nosso programa. E as dúvidas são muitas, vice-presidente, muitas mesmo. A primeira dúvida é a seguinte: qual é o papel do IMU? O que o povo precisa saber sobre o IMU? Então, hoje nós somos um instituto que em 2019, o então prefeito Arthur Neto juntou duas pastas, o trânsito e o transporte, por se tratar de mobilidade, tanto que o nome do instituto não é mais Manaus Trans, como muitos ainda chamam, muitos costumam chamar, IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Então, essas duas pastas se juntaram para corroborar, para trabalhar juntos em prol de uma mobilidade melhor em nossa cidade. Eu sou responsável pela pasta do trânsito, a qual nós temos um desafio muito grande. Hoje nós trabalhamos com aproximadamente 330 agentes no nosso efetivo total, mas o efetivo pronto aí, entre aqueles que tiram férias, licença-prêmio, atestados, aproximadamente 298 a 300 agentes diariamente trabalhando nas ruas de Manaus. Dividido em 6 áreas, em 3 turnos em algumas áreas da cidade, em 4 turnos em outras áreas, que dá aproximadamente 15 a 20 agentes de trânsito por área na cidade. Então, a gente tem aí aproximadamente 100 a 120 agentes de trânsito trabalhando constantemente na nossa cidade há 20 anos, há 25 anos na realidade. O trânsito é municipalizado, trabalha muito na nossa cidade. Nossa principal função é controlar e fiscalizar o trânsito. Para quê? Para que nós possamos dar segurança para a população, para aqueles que dirigem e principalmente para o pedestre, que é o elo mais fraco da cadeia no trânsito. E então o papel do IMMU é fazer esse melhoramento na fluidez no trânsito e também fiscalizar para que as leis de trânsito sejam cumpridas. Muito bem, e nós sabemos que realmente é um desafio lidar com o trânsito de Manaus. Tanto é que entra muitos prefeitos, atuam no executivo e o desafio praticamente continua o mesmo, porque nós sabemos que a nossa cidade cresceu muito. E com esse crescimento exponencial, teve ali o crescimento de veículos. A quantidade de veículos na nossa cidade hoje já ultrapassa 1 milhão. Ou seja, as nossas vias não se readaptaram, não se readequaram a esse número de veículos, e esse é um dos empecilhos para que nós tenhamos esse trânsito tão caótico em Manaus? Então, isso é um dos fatores. Obviamente, quando nós falamos do trânsito, nós temos que falar de um todo. E aí a gente fala, sim, da infraestrutura, que ela é muito importante, é uma parte muito importante na cidade. A gente também pode falar da educação, dos condutores, aqueles que dirigem de qualquer forma, sem responsabilidade. Isso também torna o trânsito caótico, muitas vezes zigue-zagueando nas vias, fazendo conversões sem dar sinal, passando por cima de canteiro central, fazendo um retorno, colocando em risco a vida de outras pessoas, avançando o sinal na velocidade, e tudo isso na velocidade superior à permitida naquela via.
tudo isso faz com que o trânsito, obviamente, seja estigmatizado como o trânsito é caótico. Eu costumo dizer que em Manaus o trânsito não é caótico, ele é ruim, mas ele não é caótico, porque eu já andei em outras cidades no nosso país e eu já, por exemplo, em São Paulo, 2 horas no normal, sem nenhum acidente, sem nenhuma intervenção, sem nada, 2 horas de trânsito a gente pega muitas vezes num congestionamento. E a gente vê aí nos noticiários, nos jornais, muitas imagens do trânsito em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, que tem um trânsito bem carregado também na região metropolitana. Então, assim, o trânsito ele tem sido ruim, muito por conta, obviamente, de erros de gestores passados, a qual vem refletindo, obviamente, hoje. Mas a Prefeitura de Manaus, nos 4 primeiros anos do prefeito Davi Almeida, conseguiu entregar, por exemplo, 3 viadutos na cidade, dois na Avenida das Torres, fizemos ali um ajuste no viaduto do Manô ali, que estava muito perigoso, foi feito fora do padrão do que a norma preconiza, com a questão da elevação. A Prefeitura de Manaus fez a interdição, fez a readequação, infelizmente já pegou a obra daquele jeito, fizemos um melhoramento, mas ainda precisa ter muito cuidado quando a pessoa trafega por ali. Entregamos também ali a bola do produtor, que hoje você pode ir lá livremente, apesar de ser disseminado muitas informações falsas, para tentar disseminar o caos na cidade. O viaduto Saci, o viaduto não sei o quê. Você pode ir lá no viaduto do jeito que foi projetado. Quando nós fazemos o levantamento de todos esses dados, obviamente, a gente vê a quantidade de veículos, vemos a volumetria de pedestres, a quantidade da direção, para onde vem, para onde vão. E, obviamente, foi feito estudo para que esse viaduto fosse realizado. E hoje você pode andar por ali, dificilmente você vê qualquer tipo de congestionamento. Obviamente que o poder público, quando ele faz um melhoramento do trânsito em determinada área, ele está falando para a população: melhorei aqui, então vocês podem vir para cá, porque aqui vocês vão conseguir ter um trânsito melhor. E aí há um movimento natural dos condutores, dos veículos, para irem para aquele local onde foi melhorado. E onde o local foi melhorado e começa a vir mais veículos, obviamente que o trânsito começa a carregar. Isso daí é uma rotina, uma engrenagem que ela vai, e o trânsito vai migrando de um lado para o outro. Haja vista no que aconteceu o prefeito Davi Almeida lançou um pacote de 21 intervenções viárias para o ano de 2025. Dessas 21, nós já cumprimos 11 delas, e nos locais onde nós fizemos as intervenções, houve um melhoramento assim, surpreendente. Porém, alguém pode falar assim: fizeram melhoramento, mas hoje está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, mas a quantidade de veículos que acessavam antes era uma quantidade X, e hoje está a quantidade 2X. Ou seja, o trânsito melhorou e mais veículos vieram para aquele local. A Constantino Neri é um dos pontos onde nós temos um melhoramento, sim, muito bom. E acabou que mais veículos estão acessando a Constantino Neri, e outros cantos da cidade estão com menos veículos fluindo, e a Constantino Neri está concentrada ali. Nós temos também um fator ali na Constantino Neri que causa assim, um transtorno muito grande, que é uma faculdade particular que nós temos ali. Que praticamente tem um horário de pico, que atrasa ali. Exatamente. E é o horário justamente que é o horário do rush, a hora que as pessoas estão saindo do trabalho, entre 4h30 da tarde até 7 horas da noite, ali é intrafegável, porque aquela faculdade não tem a quantidade necessária de vagas para os alunos, que é oferta para os alunos, e aí fica uma fila dos alunos ali para querer entrar na faculdade, uma outra fila que fica do lado para alunos que querem deixar as pessoas ali na frente e saírem, e assim, então fica mas a Constantino Neri foi um local onde houve um melhoramento muito bom na quantidade de veículos que acessam ali. Antigamente era aproximadamente 1.800 veículos por faixa por hora pico, e agora nós aumentamos a capacidade para 2.500 a 2.700, ou seja, avançamos muito. Passamos assim até do que a literatura mesmo
preconiza de 1.500 veículos por hora pico em cada faixa. Nós conseguimos colocar uma quantidade ainda maior, porque a fluidez está maior, então assim, mais veículos estão passando por ali. Então, o trânsito é uma coisa simples de ser administrada. Eu já coloco para toda a população de antemão, trânsito não tem solução, trânsito tem administração. Eu melhoro um local, aí vai haver uma migração, daí eu melhoro outro local e assim a gente vai ajustando para que as pessoas consigam ter o trânsito consiga ter mais fluidez e as pessoas tenham mais segurança. E nós podemos afirmar, Ledo, que esse crescimento desordenado de Manaus, nós sabemos que muitos bairros são provenientes de invasão. Foi algo que favoreceu para esse trânsito mais ruim, digamos ruim, porque ele está ruim, não é? Inclusive é uma reclamação de muitos que muitos têm, que ficam horas. Mas, inclusive, eu tive um colega que disse: Gabriel, nunca mais eu reclamo do trânsito de Manaus. Fui para São Paulo, de um ponto a outro 2 horas, de um ponto a outro 3 horas. Eu dou graças a Deus por morar em Manaus. E como tu bem falaste, nós melhoramos aqui, aí os carros que melhorou passam a trafegar naquela localização. Mas a pergunta é, será que com esse crescimento abissal das invasões, desse crescimento de Manaus, isso tem influenciado nesse congestionamento da cidade? Com certeza. Ao longo de muitos anos, o transporte público coletivo ficou em segundo plano. E aí, como nós conversávamos agora há pouco, as políticas de governos passados de baratear o custo de veículos, para tornar o veículo mais acessível, acabou fazendo com que a população se empoderasse, comprasse o seu veículo e falasse assim: agora eu estou liberto. Agora eu tenho poder de aquisição, eu posso comprar um carro, posso ir para onde eu quero, a hora que eu quero. Só que todos tiveram esse mesmo pensamento. Quando todos tiveram esse mesmo pensamento, a quantidade de veículos aumentou, assim, explodiu na realidade. Inclusive, para dar base ao que tu estás falando, Maison, solta para a gente aí os dados do Detran, últimos dados sobre a quantidade de veículos em Manaus. Aí está. 2024, 2025, abril, 1.040.000 veículos. Inclusive já está defasado, né? Porque já está 1.004.000, né? 4.000. Isso daí foi até abril, né? Isso foi até abril. Hoje nós estamos com uma frota de 1.040.000 veículos na nossa cidade. E isso mostra o quanto nossa cidade tem crescido. São aproximadamente 5.000 veículos entrando na nossa cidade por mês, no nosso estado por mês. Então, assim, vamos imaginar, como eu falei para você, uma caixa d'água onde tem vários canos e todos esses canos vão desaguando para um lugar só. Um momento isso estoura, não tem como. Acaba-se que a quantidade de veículos é superior àquilo que a cidade suporta. Porque o carro ele não está rodando na periferia. A cidade está concentrada no seu centro de comércio, centro de trabalho, no distrito, na Zona Sul e na área centro-sul da cidade, onde nós temos as faculdades, onde nós temos os shoppings, onde nós temos as empresas, nós temos, por exemplo, os centros comerciais, os maiores centros comerciais, como o centro da cidade, o Vieiral, João Batista, Constantino Nery, está localizado nisso daí. Agora imagina só, vários carros vindo da Zona Norte da cidade, vários carros vindo da Zona Leste da cidade, da Zona Oeste da cidade, para concentrar todos num local só. Isso daí acaba fazendo com que o trânsito, as vias fiquem muito cheias, porque não há alternativas para aqueles que menos conhecem, e aí a gente costuma usar isso no trânsito, para quem agente de trânsito, para quem trabalha no trânsito, é o caminho da formiguinha, né? Onde um vai, todos vão. Só que vai uma formiguinha, ela descobre um caminho novo. E aí ela passa para outro, que passa para outro, e aquele caminho novo, já várias formiguinhas vão para lá. Eu levo minha filha para o colégio pela manhã, ali na Morada do Sol. E eu tenho que ir até a Cachoeirinha. E eu conheço as ruas que eu posso utilizar para que eu pegue menos trânsito. Mas até essas ruas que eram menos utilizadas, hoje já estão sendo muito utilizadas. Mas por quê? Porque a quantidade da frota de veículos aumentou. Então, quando a frota de veículos aumenta, normalmente, naturalmente, o trânsito vai influenciar. E aí a gente vai levar para alguns pontos, como por exemplo, e aí eu sempre brinco, né, e que nossos ancestrais nos perdoem aí, né, mas parece que ali naquela área da UFAM,
ou era um cemitério de índio, ou foi enterrar uma cabeça de um elefante ali, porque, meu amigo, todos os dias, pela manhã, tem um veículo em pane mecânica ali, o que causa um caos, chegando na rotatória do Coroado, que influencia na Cosme Ferreira, que influencia... Bola do Coroado. Que influencia na Avenida das Torres, e isso daí é uma bola de neve, vai alastrando para tudo quanto é lugar da cidade. Então, nós temos essa dificuldade. André Araújo, um carro parou, pronto, parou Manaus. João Batista, um carro em pane, para Manaus. Então, assim, já temos essa dificuldade. Na semana passada, um veículo na Efigênio Salles, e nós vamos falar um pouquinho depois ali sobre fiscalização eletrônica. Na Efigênio Salles, os veículos pesados devem andar pela faixa da direita. Um veículo pesado andou pela faixa da esquerda, quebrou na faixa da esquerda, e um outro veículo pesado, tentando passar pelo lado da direita, com carga, acabou deixando a carga cair, e aí ficaram os dois veículos parados na Efigênio Salles, que causou um transtorno na cidade, assim, a gente não consegue nem mensurar o impacto que é isso. Que são horas parado, isso afeta a vida do manauara. Às vezes precisa chegar no compromisso, deixar o filho na escola, ou ir ao hospital. Nós estamos falando aqui do direito de ir e vir. E quando a gente fica muito tempo parado, nós estamos tirando ali um tempo da vida da pessoa. Exatamente. E eu, inclusive, já tinha observado isso, Leda. Às vezes é simplesmente um carro que ficou em pane mecânica que atrapalha todo o trânsito. Isso é comum na nossa cidade. E falando sobre a fiscalização, nós sabemos que, infelizmente, muitos caminhoneiros trafegam no horário não permitido, em vias que não é para eles trafegarem, e acabam atrapalhando aqueles veículos menores. Como é que está sendo a fiscalização do IMU quanto a isso? Então, nós temos hoje uma zona de restrição máxima de veículos, para veículos pesados. A área central não é permitido que veículos pesados de 2 eixos trafeguem por lá. Acima de 8 toneladas também não é possível. Então, nós fazemos a fiscalização todos os dias. Tem uma equipe nossa na Maripiranga, tem uma equipe nossa na Maceió, tem uma equipe nossa na João Batista e uma equipe na Constantino Nery, fazendo esse controle de veículos pesados. Por quê? Porque uma vez que, principalmente no horário de pico, esses veículos trafegam por ali e eles ficam em algum tipo de pane, aí pode ter certeza que o caos está instaurado. E aí estou usando a expressão, obviamente, uma hipérbole aqui, né? O caos, obviamente, porque fica ruim. Mas, por isso nós fazemos essa fiscalização. E a despeito do que eu tenho ouvido nas redes sociais com relação à fiscalização eletrônica, ela tem nos ajudado a monitorar e também a fiscalizar essas pessoas que ainda desrespeitam as leis, causando transtornos para a população. Ali na Efigênio Salles, na altura do condomínio Efigênio Salles, um pouquinho antes do condomínio Efigênio Salles, está sendo instalado um novo radar eletrônico, que não é de velocidade, mas para fiscalizar veículos pesados que trafegam pela faixa da esquerda. Então ali eu vi ex-deputado estadual falando, eu vi vereador falando, pessoas que não conhecem, que desconhecem totalmente as leis de trânsito, que falam coisas que desconhecem, disseminando informações falsas e causando um alarme falso na população, fazendo com que a população se volte contra o poder público que está ali para ajudar o cidadão de bem, que anda dentro da lei, o cidadão de bem que quer chegar no seu local de trabalho, o cidadão de bem que dirige com segurança e traz segurança para outras pessoas. E aí essas pessoas que desconhecem muitas vezes as leis, acabam indo por conta de likes em redes sociais, por conta de engajamento na rede social, que sabem que qualquer coisa que se fala de trânsito traz muito engajamento, falam coisas de forma maldosa, aí acabam trazendo uma rede de desinformação, porque quem não informa, desinforma, acaba trazendo essa rede de desinformação, causando pânico na população e fazendo com que o poder público tenha que estar se explicando, falando, dizendo, não, desmentindo
coisas que não eram para ter sido faladas. Então, quero deixar bem claro para a população que qualquer tipo de fiscalização, como você falava agora há pouco, que nós fazemos, principalmente a fiscalização eletrônica, obrigatoriamente é preciso que haja a sinalização dessa fiscalização. E nós temos feito com muita responsabilidade, com muita cautela. Todas as vezes que é implantado um novo radar, nós informamos a população a partir do dia X. Essa fiscalização estará funcionando em modo de educação para a população, para que a população se habitue com aquela fiscalização naquele local e, posteriormente, aqueles que não se adequarem à lei, se não se adequarem àquilo que a sinalização está preconizando, está determinando, aí sim, aquele que anda fora da lei, ele sim será fiscalizado. Então, o cidadão de bem pode andar tranquilo no seu veículo, que não vai haver nenhum tipo de penalidade para essas pessoas. Hoje eu estava nas redes sociais e um internauta comentou assim, mas eu estava trafegando lá na Paraíba e eu fui surpreendido com o sinal, com o farol amarelo, com o sinal amarelo, parei em cima da faixa e fui multado. Mas o sinal amarelo, ele não diz que é para você parar obrigatoriamente. É para ter atenção. Exatamente. É a atenção que vai fechar, ou seja, tem o tempo suficiente para você fazer a travessia. É por isso que nós... a pessoa falou assim, porque não tem mais aquele verde piscante. O verde piscante aí não está dentro do Código de Trânsito. O verde piscante foi uma iniciativa dos engenheiros, dos técnicos de sinalização semafórica aqui em Manaus, que tiveram essa sensibilidade há quase 18 anos atrás, de colocar para quê? Para reduzir a quantidade de sinistros na cidade de avanço de sinal. E isso foi uma técnica muito bem sucedida, que reduziu bastante, mas a população já conseguiu se acostumar, já conseguiu respeitar as leis de trânsito, já tem que respeitar. E o Código de Trânsito fala assim, é verde, é amarelo e é vermelho. O que é o verde? Siga. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Você tem que parar no vermelho, tem que estar parado no vermelho. E ainda assim, para evitar de acontecer algum tipo de notificação de forma injusta, nós ainda temos aí de 1 a 2 segundos no vermelho total, a qual o semáforo só depois desse tempo o radar começa a fazer a fiscalização. Então, assim, não tem desculpa para a pessoa que avançou o sinal vermelho. Se ela foi autuada, ela não foi autuada injustamente. Mas se ela acha que ela foi autuada injustamente, ela pode recorrer da multa, ela tem direito, nós temos a nossa junta de defesa prévia, que é a CDA, que é o recurso prévio. Nós temos também a Jari, tanto a municipal quanto a estadual, e aí nós temos também o CETRAN, que é o órgão, o Conselho Estadual de Trânsito, que é a quarta instância para que a pessoa possa recorrer aí se ela achar que ela foi autuada injustamente. As pessoas falam assim, ninguém ganha. Ganha sim. Se você comprovar que a autuação foi lavrada, foi feita de forma injusta, certamente a pessoa que está ali no órgão, na junta, que é um órgão independente, que não é ligado diretamente ao IMMU, ela vai fazer o julgamento, e não é só uma pessoa, existe um relator, mas é uma banca que faz esse julgamento. Eu tenho certeza que essas pessoas serão sensíveis à sua reclamação e irão sim ser favorável, desde que haja a comprovação de que você não cometeu a infração. Ledo, já que o senhor falou aí dos radares, algo que gerou muita polêmica quando o prefeito disse, eu vou instalar os radares. Muitos ficaram a favor e outros não, dizendo que era uma forma de ganhar dinheiro, que o prefeito queria dinheiro. Mas eu quero saber qual foi o impacto positivo da implementação dos radares na nossa cidade. Contra fatos não há argumentos. E os números estão aí para comprovar. A primeira via que recebeu os radares de velocidade em Manaus foi a Via do Turismo. Desde ali próximo ao T7 até ali a entrada do Alphaville, distribuído alguns equipamentos ali naquela área. No ano passado, de 2024, a via que mais houve morte, sinistros com vítimas fatais no trânsito, no ano de 2024, foi a Via do Turismo. Com 18 acidentes fatais,
sinistros com vítimas fatais no ano de 2024. Nesse mesmo período, no final de setembro do ano passado, eram 15 mortes. Esse ano, com a implantação dos radares, nós conseguimos reduzir essa quantidade em 66%. Saímos de 15 nesse mesmo período para 5, ou seja, 2/3 das famílias que ficaram enlutadas esse ano estão livres, estão com seus familiares nas suas casas. Ou seja, é um ganho para toda a população. Quem anda de maneira correta, não pratica nenhuma infração, não tem por que reclamar dos radares. Inclusive, Maison, solta pra gente a matéria do Globo, por favor. Manaus é a segunda cidade do país com piores condutores, aponta a pesquisa. Isso é algo muito importante nós ressaltarmos, e nós sabemos que temos sim fiscalização. A cada dia nós procuramos progredir com tecnologias, avanços para melhorar a nossa mobilidade urbana. Mas, infelizmente, a nossa população ainda tem muito a avançar na questão da educação. Quais são os principais desafios do IMU quanto a isso? O nosso principal desafio hoje é ter uma fiscalização mais efetiva, porque o nosso quadro de agente de trânsito ele é reduzido, nós temos muitos problemas na cidade para resolver, e aí quando eu falo problemas, eu não estou falando da infraestrutura em si, eu estou falando do trânsito, porque às vezes é um ponto onde há uma quantidade excessiva de avanço de sinal. Eu preciso colocar o agente de trânsito ali. A presença do agente de trânsito naquele local, ele inibe o infrator. E ali onde nós tínhamos um risco potencial de sinistro, com a presença do agente de trânsito, nós reduzimos isso daí a quase zero. É zero? Não, não é zero. Por quê? Porque ainda tem pessoas que desafiam o agente de trânsito, principalmente motociclistas, que desafiam o agente de trânsito, colocam a mão na placa, colocam a bolsa, uma sacola, para tentar, achando que isso daí é um benefício para ele, mas não. Se é flagrado, isso aí é um crime de trânsito. Então, nós temos esse desafio. O maior desafio hoje é fazer com que essa fiscalização ela seja efetiva. Por isso, nós temos investido em tecnologias, porque onde nós não conseguimos alcançar com o fator humano, nós conseguimos chegar com a tecnologia. Eu até coloquei aqui na questão da nossa fiscalização. E já entra na pergunta, eu sou da continuidade. Sim. Hoje, quais são as políticas, os projetos do IMU de tecnologias e sistemas de inteligência que estão sendo projetados, planejados para serem implementados em Manaus? Vamos lá. Na nossa fiscalização, nós temos 3 tipos de forma de fazer fiscalização. A primeira é a fiscalização humana, onde tem um agente de trânsito que está lá no cruzamento, pegando aqui. Quando você vê um agente de trânsito mexendo no celular, tem 2 coisas que ele pode estar fazendo. A primeira é fazendo uma autuação, porque nós temos um talonário eletrônico que ele faz através do smartphone. A segunda é porque nós utilizamos o telefone como ferramenta de trabalho, no WhatsApp, para nós nos comunicarmos nos grupos. Então, assim, o agente de trânsito ele não está lá no Instagram, ele não está nas redes sociais dele jogando paciência, não está fazendo isso, ele está trabalhando, esse é o nosso trabalho. Uma das formas de fiscalização é a fiscalização humana. A segunda forma de fiscalização é através da fiscalização eletrônica. São os radares que nós estamos colocando na cidade. Já tínhamos colocado 7, depois avançamos para mais 20 e agora estão sendo colocados mais 15 para que nós possamos dar essa segurança para a população. E a outra é através do vídeo monitoramento. Nós temos nossas câmeras de segurança da Prefeitura na cidade de Manaus e nós já temos, se você reparar em alguns lugares na cidade, tem umas placas dizendo assim, ó, via fiscalizada por vídeo monitoramento. Nessas vias nós podemos utilizar, porque já existe resolução que nos permite fazer isso, fazemos essa fiscalização por vídeo monitoramento. O Zona Azul, ali na cidade, no centro da cidade, nós fazemos por vídeo monitoramento. Ali ao lado do cemitério São João Batista, nós temos placas e câmeras de fiscalização por vídeo monitoramento. Alguns lugares na cidade nós fazemos essa implementação para que nós possamos dar mais efetividade nessa fiscalização. É para ganhar dinheiro? Não. Porque se não tiver nenhum infrator, não tem nenhum dinheiro.
Inclusive, ratificando, como tu falaste, ali naquela área do Efigênio Salles, aquela câmera que está saindo ali do Avenida das Torres indo para Efigênio Salles, aquilo não é um radar, só ratificando. É uma câmera para fiscalizar os caminhões pesados. Não, aquilo ali será um radar, eu falei agora há pouco, né? Será uma fiscalização eletrônica, mas para fiscalizar veículos pesados que trafegam pela faixa da esquerda. Posteriormente, obviamente, nós podemos implantar também a fiscalização de velocidade ali, porque tem veículos que descem com muita velocidade dali da Bola do Coroado em direção a Efigênio Salles, reduz a velocidade lá perto do outro radar da lombada eletrônica, e aí eu vou explicar daqui a pouco ali para a população o que é fiscalização eletrônica, que é uma lombada eletrônica que também fiscaliza. Daí reduz a velocidade ali, e quando passa do radar, torna a velocidade a ficar mais alta, colocando em risco a vida das pessoas. O que é o radar de velocidade? O radar de velocidade é onde a velocidade já é, por exemplo, 60 km por hora, e ali você quer manter aquela velocidade para evitar qualquer tipo de sinistro. Aí você coloca um radar ali, coloca os radares, coloca a placa, dizendo que ali é 60 km por hora. O IMMU já faz isso, que é o que está no Código de Trânsito. E nós reforçamos a sinalização de alerta, colocando a 100 metros, a 200 metros e a 500 metros as placas para dizer assim, ó, fiscalização eletrônica à frente, vá devagar, para que a pessoa entenda que ela precisa reduzir a velocidade e estar dentro da velocidade limite da via. O IMMU já faz isso. Eu vi recentemente, há uns 2 meses atrás, um vereador que foi lá para a BR, e ele chegou lá na BR, ele viu aqueles reloginhos, né, que mostram a velocidade. Porque a prefeitura tem que fazer isso, porque isso aqui que é fiscalização de verdade, porque não é uma forma de ganhar dinheiro, porque não sei o quê. A Polícia Rodoviária Federal colocou aquele relógio ali, porque aquele relógio ali ele é obrigatório para uma via que ela é, por exemplo, como uma rodovia de 80 km por hora, e ela reduz essa velocidade de 80 para 60. Obrigatoriamente é preciso colocar aquele reloginho ali para mostrar a velocidade da pessoa. Por isso que na Efigênio Salles e na Rodrigo Otávio, que a via normalmente é de 60 km por hora, e nós reduzimos com uma lombada eletrônica para 40 km por hora, é necessário colocar. Por isso que ali, obrigatoriamente, é preciso colocar. Por que não coloca em todas? Porque o custo disso daí eleva muito o sistema. O custo de colocar o relógio, e não é obrigatório. E agora imagina só, se nós, quando pintamos uma faixa de pedestre, e aí a população pede uma faixa de pedestre, vamos colocar aqui na Avenida São Jorge, a gente pinta, e aí o uso da via ela é muito grande, e os carros passam todos os dias, e aquela faixa em menos de 6 meses ela é apagada. E aí a população solicita novamente, nós vamos lá, repintamos a faixa de pedestre. A faixa de pedestre, ela é boa ou ela é ruim? Ela é boa. Ela é boa, por quê? Porque ela dá o direito do pedestre atravessar. Você acredita que se nós pintarmos, já aconteceu de nós pintarmos uma faixa, depois de 6 meses ela ter apagado por conta da trafegabilidade em cima daquela faixa ali, ela ter apagado, e nós fomos lá e repintamos, nós fomos questionados pelo Ministério Público, por que nós repintamos a mesma faixa em menos de 1 ano? Como se houvesse ali alguma desvio de dinheiro. Imagina se a gente coloca, por exemplo, um reloginho daqueles, um mostrador de velocidade, num local onde não é obrigatório, o que nós não seremos questionados por isso? E, obviamente, que o Ministério Público faz a sua parte, ele questiona porque ele é motivado primeiro, ele é motivado, alguém fala assim, estão utilizando de forma errada o dinheiro do IMMU. Daí o Ministério Público abre uma apuração e perguntou ao IMMU, o que está acontecendo aqui? Obviamente nós temos todos os registros, nós não temos por que esconder isso, nós temos os registros, onde nós pintamos, por que nós pintamos, as solicitações, a necessidade daquilo ali, mas é uma verdade. Então a gente faz aquilo que é obrigatório e além do que é obrigação, inclusive nas redes sociais do IMMU, IMMU_Manaus, você vai ver que lá tem um vídeo nosso recente explicando sobre a sinalização dos radares. E nós fazemos isso com muita responsabilidade. E eu falo mais uma vez, o cidadão de bem, que anda de forma correta, na velocidade segura, e aí eu vou explicar aqui por que 60 km por hora, o cidadão de bem que anda dentro dessa velocidade, ele não precisa se preocupar com o radar.
porque o radar não vai fotografar, não vai autuar, não vai multar a pessoa que anda dentro dos limites da velocidade. E por que 60 km? Porque já é comprovado que um veículo que ele anda a 60 km por hora, o seu campo de visão e de reação num possível sinistro, os impactos desse sinistro, desse choque, são como é que se diz? Amenizados. E aquilo que viria a ser um sinistro com uma vítima fatal, muitas vezes não se torna fatal. Aquilo que às vezes traria um choque muito maior entre dois veículos, o choque ele é amenizado. Então, por isso que essa velocidade dentro das áreas urbanas de 60 km por hora. Então, nós estamos fazendo aquilo que está dentro da lei e jamais pensando em arrecadar. Só haverá arrecadação se houver a infração. Leda Júnior, tem um ditado popular que diz o seguinte, na verdade não é só um ditado, muitos estudiosos dizem que um povo desenvolvido, uma nação, um país que é de primeiro mundo, é aquele país que não todos andam de carro, mas sim aqueles que utilizam o transporte público. Nós sabemos que a nossa realidade climática do estado, do Amazonas, de Manaus, ele é muito adverso. Ou é muita chuva, ou é muito sol. Fora isso, nós temos um solo arenoso que dificulta ali o metrô, por exemplo. Quais seriam as alternativas para implementarmos outros meios de mobilidade urbana? Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, obviamente a melhor mobilidade é a mobilidade sustentável. Seria, obviamente, uma ciclovia para que as pessoas pudessem trafegar de forma segura, calçadas, obviamente, para que as pessoas pudessem caminhar, o emprego as pessoas morassem perto do emprego, que isso ajudaria muito. Mas às vezes a pessoa mora na cidade nova e trabalha no centro da cidade. Nas grandes... primeiro que Manaus ela é bem extensa, né? Manaus ela é extensa. Comparado, por exemplo, a muitos países da Europa, Manaus ainda é maior que alguns países da Europa. E aí, obviamente, que esses países que são muito menores, que têm uma malha viária muito menor, a distância de locomoção das pessoas é muito menor, a qualidade do trânsito, do transporte vai ser muito melhor. Mas imagina só, por exemplo, Nova York, tem um trânsito aí, tem vias, tem ruas que tem 10 faixas, e nem por isso deixa de ser congestionado. É um negócio assim absurdo. Então não é a quantidade que faz. Nós acreditamos que o investimento no transporte público coletivo é a melhor alternativa para que as pessoas, para que nós possamos ter um trânsito cada vez melhor, com maior fluidez, com mais segurança. Mas obviamente que precisa o poder público fazer investimento em massa nisso daí, nesses transportes. Por isso que ao longo de quatro anos a frota de veículos vem sendo renovada por frota, por exemplo, com ar-condicionado, que dê essa melhorada, que melhore o clima das pessoas que estão dentro do ônibus. Tem problemas? Tem. Obviamente, né, não é perfeito, o sistema não é perfeito, mas a prefeitura tem se preocupado em transformar toda essa frota numa frota climatizada para que atraia mais pessoas e assim o transporte público seja mais utilizado, as pessoas deixem o seu veículo em casa e assim passem a, utilizando esse transporte coletivo, diminuir a quantidade de veículos nas vias. Então, é preciso ser feito esse investimento em massa no transporte coletivo para que seja cada vez mais atrativo e assim nós consigamos diminuir a frota de veículos nas ruas e assim nós conseguimos fazer o trânsito cada vez melhor para todo mundo. Nós precisamos, na verdade, mais de consciência do povo, né? O povo, por exemplo, se trabalha na mesma direção do que o vizinho, por que não pega uma carona para ir e vir? Às vezes, numa casa, tem 5 carros e as 5 pessoas usam aqueles 5 carros. E às vezes vão para o mesmo destino. E acaba sendo totalmente nada sustentável, uma poluição severa e gera mais trânsito, um trânsito caótico. Nessa circunstância, Leda, eu pergunto o seguinte... quais são as dicas para o povo? O que eles devem fazer para tentar fugir desse trânsito que não seja usar o veículo dele? Pegar um Uber, pegar um mototáxi, talvez? O que acontece? O transporte coletivo ainda é
comprovadamente no mundo todo, o transporte coletivo ainda é a melhor opção para que nós possamos fazer com que o trânsito seja menos concorrido. Isso é inegável. Segundo é o transporte sustentável. Mas eu não vou andar de bicicleta porque eu moro no Novo Aleixo, eu moro lá no Mutirão e eu tenho que ir para o centro da cidade. Concordo que é um caminho muito longo. Então, obviamente, carona solidária é um caminho. Se eu pego hoje o Uber, mesmo que eu pegue o veículo de aplicativo aí, ainda vai ser um motorista e uma pessoa, não vai mudar muita coisa, a realidade. Obviamente que meu carro vai ficar em casa e vai ter, em vez de ter 2 carros circulando, vai ter só um. Diminui, mas não muda tanto a realidade. O transporte coletivo ainda é a melhor alternativa. Por isso a prefeitura tem investido cada vez mais, e aí o prefeito já anunciou, nós estamos esperando um momento oportuno para que aconteça, para que que volte a ter, obviamente, de forma responsável, nos horários de pico, sobretudo, volte a faixa exclusiva do ônibus, para que o ônibus consiga se deslocar melhor. Investir em novos modais. Eu sei que o metrô é um negócio que parece eu nem era funcionário da prefeitura ainda nem era agente de trânsito, e já se falava de metrô, de BRT, de diversos modais, que na verdade é até uma boa intenção do gestor, mas ainda não conseguiram concretizar isso aí. Monotrilho, falam de diversas coisas. Não conseguiu se concretizar, e o nosso transporte coletivo ele não avançou ao longo desses 20 anos, pelo contrário, teve um momento que foi muito precário, agora está dando uma melhorada substancial, segurança, com câmeras de segurança dentro dos ônibus, ônibus com ar-condicionado, as coisas vão melhorando, mas é bem verdade que precisa ainda ser investido ainda mais. E isso daí, eu tenho certeza que o gestor que está assumindo, o prefeito Davi Almeida, tem essa sensibilidade, tem ajudado, tem feito a sua parte, mas também precisa ter a consciência da população. Precisamos mudar essa virada de chave. No Dia Mundial Sem Carro, por exemplo, que foi dia 22 de setembro, o presidente do MMU deu um grande exemplo, saindo da sua casa, que ele mora próximo ao MMU, aproximadamente 2,5 km, saiu da sua casa para ir para o trabalho a pé. Então, assim, ele mostrou que naquele dia ele estava fazendo a parte dele. Então, se de repente todos nós, poxa, hoje eu não vou sair com o meu carro, vou combinar com um grupo de amigos e hoje nós vamos de carro, vamos todos juntos. E aí, de repente, a gente consegue diminuir a quantidade de veículos nas vias e fazer o trânsito com mais fluidez e com mais segurança também aqui na cidade de Manaus. E eu arrisco em afirmar que a educação no trânsito é uma das chaves para reduzir a quantidade de acidentes. Eu vejo que é muito comum, por exemplo, um motociclista passar por cima do meio-fio, ou passar por cima da calçada, ou tem um problema ainda de pedestres que não respeitam a sinalização, acabam passando pela rua. Como é que nós podemos evitar esse tipo de situação, líder? Só tem um caminho para o progresso, e esse caminho é a educação. E aí eu vou usar um bem mais abrangente, não é só a educação no trânsito. É um respeitar, por exemplo, a fila, o lugar do outro, o dizer muito obrigado, é a civilidade que falta nas pessoas. Às vezes, há 2 semanas atrás, uma senhora lá no Canaranas morreu porque um motociclista passou, bateu no retrovisor de um veículo, quebrou o retrovisor, iniciou-se uma perseguição, e aí nessa perseguição, infelizmente, o veículo bateu no outro veículo, perdeu o controle, bateu uma senhora que estava na calçada e ela, infelizmente, veio a óbito. Olha só, um retrovisor vale muito mais do que a vida. Se nós não tivermos essa noção de civilidade, de humanidade, infelizmente, nós só iremos caminhar para o pior. Mas quando trabalhando nós temos um tripé no trânsito: fiscalização, engenharia e educação. A educação para o trânsito que nós efetuamos, e aí eu digo que nós temos uma equipe muito guerreira de educação para o trânsito no IMMU,
são pessoas que estão comprometidas de verdade com salvar vidas, que vão em escolas, vão em empresas, vão para a rua, vão para as redes sociais, vão para a TV, falam, explicam, mostram a população, esclarecem para a população, dizem quais são as obrigações, o que nós devemos fazer para nos mantermos seguros como pedestres, como condutores. É assim, temos trabalhado incessantemente e os números desse ano já são bem melhores do que o número do ano passado. Ano passado nós tivemos, infelizmente, 304 mortes no trânsito na cidade de Manaus. Esse ano, nós, nesse mesmo período, já conseguimos reduzir em até 23%. Isso para a gente é um número significativo. Significa que a cada 5 pessoas que, infelizmente, morreram no trânsito, hoje nós conseguimos salvar a vida de uma dessas 5. E nós iremos trabalhar para que esse número até 2030, como signatários do Penatrans, que é o Plano Nacional em Prevenção de Sinistros e Mortes no Trânsito, seja reduzido em até 50%, mas nós queremos muito mais. A nossa visão é a visão zero, que também está no Penatrans, é 0 morte no trânsito. Quando nós chegarmos nesse patamar, eu tenho certeza que a cidade, que Manaus será uma referência para todo o país. No começo no Maio Amarelo, nós ouvimos em uma palestra um amigo nosso, que é da Polícia Rodoviária Federal, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte: nós conseguimos medir a civilidade de uma nação através do trânsito, de como as pessoas se comportam no trânsito. Isso é uma grande verdade. Eu ia até comentar sobre isso. Às vezes eu fico no meu carro dirigindo, eu fico pensando, meu Deus, que trânsito selvático. Parece que as pessoas são primatas. Você está dando a seta para dobrar, para ir para esse lado, aí que o outro motorista acelera, não permite você passar, ou então ele corta o teu carro na tua frente. Aí eu fico pensando, meu Deus, para que isso? Ou seja, o povo precisa se educar. Não só respeitar as regras de trânsito, mas respeitar o próximo. E eu faço uma aposta com quem quer que seja. Quem quer que seja, eu faço uma aposta. Não importa a velocidade que você for, o mais rápido que você for, você não vai chegar no seu destino final 5 minutos a mais do que você chegaria se você fosse numa velocidade segura, na velocidade permitida. Não vai chegar com 5 minutos a mais. Eu já fiz esse teste e é verdadeiro. Não chega. Não chega. Não chega, não importa. Você vai colocar no seu GPS lá, vai estar dando 10 minutos, você não vai chegar com mais de 5 minutos antes no seu local. Se você for, da forma que você for, desenfreado, de qualquer jeito, dirigindo, passando na frente das pessoas, não vai chegar. Ainda corre o risco de atropelar alguém, bater, morrer. É exatamente isso. Então a gente pede que as pessoas, a educação, ela é o melhor caminho. Não vai haver uma outra mudança, não vai haver uma outra forma de você mudar esse cenário se não for através da educação. Então a educação, seja ela no trânsito, seja ela na nossa casa, seja ela na nossa família, no nosso trabalho, a educação é o único meio, o único caminho de nós mudarmos o pensamento, fazermos uma virada na chave. Nós conversávamos agora há pouco, como que a China saiu de país devastado para ser essa potência mundial. Investimento em educação. Então nós precisamos mudar o pensamento, nós precisamos ser mais educados no trânsito, nós precisamos melhorar nossa conduta, nós precisamos respeitar as leis de trânsito, e assim nós vamos fazer de Manaus, eu tenho certeza, uma cidade que vai sair, como naquela matéria que você colocou agora há pouco, da segunda pior do país, para estarmos entre as 10 melhores capitais, se não entre as 5 melhores, eu tenho certeza disso. E a chave é respeitar o próximo. A Bíblia diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Às vezes a pessoa está aí numa situação que está querendo atravessar para um lado, talvez alguém esteja passando mal, ou ela precisa chegar a um local. Tem ali um sentimento humano. Poxa, vou dar passagem para ela. O que me custa? 1 minutinho, 2 minutinhos? Às vezes, esse 1 minuto vale muito para uma pessoa. Vale muito para você, porque você, nesse 1 minuto que acelera seu carro em 100 por hora, causa um acidente. 1 minuto vai fazer diferença? Não vai, você perde a sua vida, não é, Leda? Então a gente precisa se educar, pensar no próximo. O nosso próximo tem que ter prioridade, a gente tem que respeitar, porque eu acredito que não é só falta de educação de trânsito, mas é a falta de respeito com o próximo. Nós precisamos respeitar os outros condutores. Temos que ter em mente que eles também têm os seus compromissos, e se você está atrasado, estou atrasado, por que não sair de casa mais cedo? Meia hora antes? 1 hora.
porque você vai chegar no seu destino no horário certo. E ninguém tem culpa do seu atraso. A pessoa que é acidentada não tem culpa do seu atraso. Se você cometeu ali um acidente, por causa do seu atraso, aquela pessoa não tem culpa. Ou seja, você ceifa a vida de uma idosa, como foi o caso lá de Canaranas, de uma briga, por algo tão ínfamo, tão desprezível, que foi um retrovisor, por causa de algo besta. Ou seja, nós precisamos valorizar a vida humana. E o trânsito é uma questão de vida. E nós precisamos evoluir muito nessa questão educacional, né, Leda? Exatamente. É por isso que a gente tem trabalhado com o tripé do trânsito, que é a educação de trânsito, é a fiscalização que nós falamos, e a gente vai para o terceiro ponto, que a gente ainda não falou, mas a gente vai falar aqui, que é a engenharia. E muitas pessoas falam assim, porque não tem sinalização, porque está faltando isso. O Código de Trânsito, o legislador, ele foi muito inteligente. Por quê? Porque ele sabia que em muitos lugares, ou em todas as capitais, nem todo mundo consegue alcançar todas as ruas. Nós temos em Manaus aproximadamente 15 mil logradouros. Desses 15 mil logradouros, imagina só, ter que sinalizar todos eles. Nem que a gente tivesse todo o dinheiro disponível, a gente não conseguiria, por exemplo, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sinalizar todos eles. Não tem como. Então o legislador, o que ele pensou? Vai existir vias que elas não serão sinalizadas. Então nessas vias que elas não serão sinalizadas, primeiro, o trânsito se faz pela faixa da direita. Ou seja, a nossa mão é pelo lado da direita de quem está indo, pelo lado direito de quem está vindo, que seria do outro lado, do lado esquerdo. Sempre pelo lado direito. Não tem a faixa do meio que vai definir. Você vai fazer o mais próximo do meio-fio possível. Isso daí o legislador deixou isso bem aberto. Num cruzamento que não tem sinalização, o cruzamento que não tem sinalização, a preferência de quem vem pela direita do condutor. Ponto. Mas não tem placa. Porque tem duas placas. Onde não tem placa nenhuma, não tem placa. Lá no Manô, tem um cruzamento que aconteceu muito sinistro. Nós resolvemos colocar pare nas duas vias. Aconteceu o acidente. Mas também porque está confuso. Está pare por dois, mas está pare. É pare. Parada obrigatória? Exatamente. Não passou pela autoescola? Exatamente. É isso que a gente fala. Se falta sinalização, reclama que não tem sinalização. Se tem sinalização, reclama que tem sinalização. Então, assim, não há desculpa para o condutor para que ele não obedeça às leis de trânsito. E são leis básicas. Numa rotatória, de quem é preferência? É de quem está rodando por ela. Por que o legislador pensou nisso? Porque imagina só, começa numa rotatória, começa a entrar carro, e aqui não está rodando, o que vai acontecer? Vai travar a rotatória. É por isso que o legislador pensou nisso, porque nem sempre vai ser possível ter a sinalização. E onde não há sinalização, nós respeitamos as leis básicas que estão no Código de Trânsito. E o condutor deveria saber. Se tem uma pessoa que a gente consegue relevar, que ele não conheça as leis de trânsito, é o pedestre, quando não é um condutor. Mas o condutor, ele obrigatoriamente deve conhecer as leis de trânsito. Ele não pode alegar falta de conhecimento ou desconhecimento. Ele não pode alegar, mas eu não sabia. Ninguém pode alegar isso. Passou pela autoescola? Exatamente. então, assim, mas a lei é uma lei nova, ela foi... não tem problema, uma resolução nova, mas você precisa se atualizar com relação a isso daí. É por isso que a CNH ela é renovada a cada 5 anos, para que você possa fazer uma reflexão pessoal, falar assim, bem, se até a minha CNH precisa de renovar e as leis forem renovadas, eu também preciso evoluir com isso, eu preciso conhecer. Ninguém pode alegar falta de conhecimento. Então, nós temos trabalhado com a engenharia na sinalização da cidade, nós temos avançado muito mesmo. Avançamos muito mais, por exemplo, que nos últimos 8 anos, em 3, 4 anos, nós avançamos demais. Fizemos vias, fizemos sinalização de via que há 8, 10 anos não recebiam sinalização. O prefeito Davi Almeida, sensibilizado com a falta de sinalização nos bairros, ele ampliou a sinalização que antes só havia nas vias principais e agora está chegando nos bairros. Mutirão, um bairro que foi bem sinalizado, Colônia Antônio Aleixo, o centro da cidade recebeu uma nova sinalização, todas as ruas do pequeno centro, chamado pequeno centro, foram sinalizadas. Nós estamos avançando para o médio e alto centro, para que nós possamos, todo o bairro do centro da cidade esteja revitalizado aí, atraindo as pessoas para o centro da cidade, dizendo assim, aqui no centro é seguro, porque uma via bem sinalizada,
traz sensação de segurança. O pedestre sabe que ele vai atravessar, o condutor sabe que ali tem um sinal, que está a placa de proibido estacionar, sabe tudo isso. Então, onde é bem cuidado, as pessoas têm prazer em estar. O prefeito tem trabalhado bastante para atrair pessoas para o centro. Por isso, um pacote de serviços estão sendo ofertados no centro, como a faixa liberada, como teve o Sou Manaus, o comércio no centro está sendo bem cuidado, os feirantes, os camelôs estão sendo bem cuidados para que as pessoas possam sentir prazer em resgatar a história do nosso centro da cidade. Eu, quando era criança, meu pai falava assim, vamos lá na Zona Franca. A Zona Franca era o centro da cidade, né? Era o centro da cidade. Então, eu ia para a Zona Franca para quê? Para andar ali pela Mesbla, ali pela Marcílio Dias, pela Doutor Moreira, tudo para passear ali. Era bem mais barato de comprar as coisas para ir. Nós íamos para passear, a família ia para passear no centro da cidade. Íamos lanchar ali, tinha na esquina do Suco, ali na 24 de maio com Eduardo Ribeiro. Meu pai levava a gente muito criança para tomar um lanche ali. Era prazeroso para a gente irmos na Praça da Pinguim, que era ali na Praça da Saudade, na sorveteria Pinguim. Então, assim, são coisas que hoje está sendo revitalizado, restituído para as pessoas sentirem um conforto. Sentir o desejo de voltar a estar no centro da cidade. Então, assim, nós temos trabalhado na sinalização de trânsito, temos mudado alguns sentidos de via, feito algumas intervenções viárias para que nós possamos deixar o trânsito mais tranquilo, para deixar o trânsito mais acomodado. Obviamente, precisamos avançar muito, mas até o final do ano nós iremos entregar as 21 alterações propostas pelo prefeito no trânsito da cidade de Manaus, trazendo mais segurança e trazendo mais comodidade e mais fluidez no trânsito também. Ou seja, nós, o povo, precisamos dessa melhoria e esperamos por isso. E hoje foi um programa muito instrutivo, educativo, tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem nos assiste, porque o senhor, ninguém melhor, para nos explicar, 20 anos aí como fiscal, hoje como vice-presidente do IMU. Então foi um programa fenomenal, estamos infelizmente caminhando para o fim. Eu inclusive peço que o senhor dê um recado final para quem nos assiste. Então, o IMMU tem trabalhado com todas as forças para fazer de Manaus um trânsito mais seguro. Mas, obviamente, que nós precisamos da colaboração do condutor. O prefeito Davi Almeida, o vice-prefeito Renato Júnior, tem feito reuniões constantes conosco para saber dos índices, para saber do que nós melhoramos, de onde nós podemos melhorar. E é bem verdade que os desafios são grandes. Mas se nós não tivermos a colaboração do condutor, que é o principal agente de mudança no trânsito da cidade de Manaus, por mais que nós empenhemos todos os esforços possíveis, nós não teremos melhoras significativas como nós teríamos caso o condutor tivesse a consciência. Por isso nós pedimos respeito às leis de trânsito. Nós temos o nosso diretor-presidente, Dr. Arnaldo, que é um senhor muito experiente, é um senhor de muita sabedoria, que tem nos orientado os caminhos a qual nós devemos percorrer, aquilo que nós devemos fazer, para que essas melhorias sejam implantadas na cidade. Então, assim, nós nos reunimos num conselho ali, juntamente com alguns amigos da CIMINF, que tem muito trabalho com relação às mudanças no trânsito da cidade, as adequações viárias. Andamos sempre de mãos dadas, unidos, no propósito de trazer essas melhorias. Das 11 que nós já fizemos na cidade de Manaus, é evidente, é claro como melhorou o trânsito ali de quem saía ali do Beija-Flor, pegava uma fila quilométrica, agora a pessoa ali em menos de 30 segundos, 40 segundos, pela parte da manhã, na hora do pico, consegue sair de forma ali no máximo 1 minuto, a pessoa fica esperando ali. Então, assim, são melhorias que nós iremos avançar na cidade, mas nós precisamos de você, condutor, de você, pedestre, de você, cidadão, que respeite as leis de trânsito, para que nós possamos fazer de Manaus uma cidade exemplo para todo o Brasil. Acabar com esse estigma de uma cidade com trânsito ruim para uma cidade com trânsito seguro e trânsito humano. Ou seja, hoje acredito que a nossa principal mensagem é que nós tenhamos consciência no trânsito. Nós precisamos de consciência. Vocês que nos assistiram, eu agradeço a presença de vocês. Vocês sabem que este programa é um programa de vocês. Sem a participação de vocês, não somos nada. Quero agradecer a presença da Leda Júnior, vice-presidente do IMU. Foi uma presença fenomenal.
E eu quero deixar um recado. Semana que vem nós temos nosso encontro novamente aqui na TV Mascate, às 19 horas. Eu aguardo por você. Um forte abraço e até terça.